Pode liberar a Bolsa Universidade, que o cara que fez a diferença na vida de muita gente está aqui hoje para conversar. Júnior Nunes, se apresenta para a galera, Júnior. Oi, minha amiga, obrigado pelo convite, Bruna. Obrigado a todos. Tô voltando, né? Depois desse tempo todo aí de campanha eleitoral. Até para pegar o jeito também aqui, também na questão da entrevista, de né? falar, porque na né? campanha, a gente que coordena tudo, agosto, setembro, a gente que decide o que vai falar, Sim. a gente pega o microfone e a gente... desenrola, o discurso ensaiado de campanha, agora a gente tem que desfazer para voltar à nossa vida normal. Verdade. Júnior, tu é nascido aqui em Manaus? Não, eu cheguei em Manaus com 7 anos de idade. Nasceu onde? Nasci em Goiás, Minaçu, Goiás. Aí chegou em Manaus com 7 anos, tu foi estudar onde? Eu estudei, primeiro foi numa escola lá no Francisca Mendes, lá na Cidade Nova, né? Depois eu fui pro Jorge Teixeira. É o teu bairro, né? Isso. É o teu bairro do coração, Jorge Isso. Teixeira. Eu morei no Jorge Teixeira e estudava no Centro Educacional Positivo. Estudei lá até o 9º ano do ensino fundamental. Nesse meio desse período a gente se mudou do Jorge Teixeira para a Cidade de Deus, porque minha família sempre foi de empreendedores, de comerciantes, e o nosso comércio aqui em Manaus começou na Zona Leste da cidade. Então a gente tinha que morar perto. Tu é famoso na Zona Leste, né? A gente tinha que morar perto. Nessa eleição agora, né, que eu vim candidato, naquela região ali, Zona Norte com Zona Leste, a gente teve 4.000 votos. Então, que bênção. É uma área que a gente... consolida, né? Desde... Assim, é uma vida, né? São 26 anos de Manaus, 27 anos quase. Meus filhos são amazonenses, minha esposa, então assim... Tu sempre teve na tua veia essa paixão por política? Ou melhor, vamos falar nem de política, mas por pessoas? Tu sempre foi uma pessoa que se relacionou muito bem, muito. falava com todo mundo, era o politicão da escola, sala. É isso. Representante de classe, o cara que questionava tudo, Aham. que fazia as manifestações lá quando era necessário. Imagina, a gente brigava, né, pelas melhorias. Aham. Eu já estudei também num período curto de tempo em escola pública, então assim, eu vi o abismo da diferença que é de uma escola particular para uma escola pública. E mesmo que a escola que eu estudei a maior parte da minha vida fosse na Zona Leste, uma escola particular, ela era muito boa. Né? Então ali eu aprendi muito e no primeiro ano do ensino médio eu fui para FUCAP. Como era muito longe, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Essa câmera aqui? Essa aqui? Faz, eles estão te pegando aí. Tá. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã. É aquele negócio de candidato. O candidato, ele olha... ele quer olhar pra pessoa. Ele ainda tá viciado na campanha. Pois eu tô tendo que me desarmar. Descer do palanque. Não se preocupa, porque aqui tem várias câmeras que estão te pegando em todos os ângulos. O que o candidato tem que fazer? Olhar no olho das pessoas. Então, eu tinha que olhar pra câmera. E não pode apontar. A gente aprende tanta coisa que é, né? Mas vamos desliga lá, o candidato e volta pro menino lá. Pois é. Então, eu tinha que acordar 3h30, 4 horas da manhã para pegar a lotação da Cidade de Deus para ir para FUCAP. E aí eu comecei a trabalhar. Eu montei meu próprio negócio, né? Com a ajuda da minha irmã, do nome dela para financiar. Olha! A gente montou uma lan house e um cybercafé. Nossa, Júnior, tu realmente é velho que nem eu, na época da lan house, né? Que legal. Lá no Jorge Teixeira. Para quem conhece o Jorge Teixeira, perto do Vasco Vasques. Ei, mas vamos quebrar aqui um pouco a seriedade do papo. É verdade que você é empresário do sexo? E o porquê? A minha não, família, falando sério. A minha família... Conta pra gente aí como é que é. Pois é, minha família sempre mexeu com material de construção. Aham. E aí, aqui em Manaus, né? E aí meu pai teve uma ideia de abrir uma pousada, né? Lá na Cidade de Deus, foi a primeira. E aí deu certo, ele expandiu, aí ele montou o antigo Elite Motel, que é ali na Grande Circular. E ali agora virou uma extensão da... Mas já tem vários motéis, Olha não tem? que curioso, ali agora virou uma extensão da Fametro. Lá era... Ficou próximo, vem bem a calhar. E mas aí teu pai tem vários, começou, né? Foi. Aí meus irmãos também... Tu era novo quando isso começou, então tu começou a ver teu pai empreender desde muito cedo? Sim. Tanto na área de material de construção, como de construção civil. Porque gerenciar também esses motéis é muito complicado, Sim. né?
E também na questão da hotelaria, né? Ainda teve o Tem um hotel, né? A gente tem um hotel lá no centro, na Getúlio Vargas. Uhum. Esse hotel foi adquirido em 2012. Em 2014 ele passou a funcionar na Copa do Mundo. Inclusive eu trabalhava lá, eu era gerente lá na época da Copa. Tu já trabalhou no hotel? Não, já Legal. gerenciei lá na época da Copa e foi um trabalho muito grande, porque Não lá é fácil, são né? 96 quartos, 96 apartamentos. Uhum. E trabalhar com o público, porque o hotel é a extensão de uma casa quando a pessoa viaja. Uhum. É diferente de um motel, de uma pousada que a Sim. pessoa só vai passar algumas horas Sim, ali, sim. né? E ela não quer nem ser vista. E Sim. no hotel, não. Ela quer se sentir em Aí quer casa. tirar foto, né, também, tudo mais. Tudo então tem que tá- ser é- ali, que ela sinta assim, mais à vontade possível. Uhum. Almoça, janta, passa Conta o um dia, pouquinho, toma Júnior, café. a história do teu pai. Quando ele chegou aqui em Manaus, ele começou logo de cara a empreender com o material de construção. Foi. E Primeira aí coisa. ele... Montou uma material de construção lá no Jorge Teixeira e outro na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, quem tomava de conta era minha mãe. No Jorge Teixeira, ele tinha um sócio, amigo dele também. E o da Cidade de Deus deu certo, ele acabou saindo da sociedade e indo para lá, os dois juntos. Ele é tua inspiração de empreendedorismo? Muito, porque ele não teve ninguém para ajudá-lo, né? Sim. E não teve estudo. Veio do nada. Estudou até a terceira série. Uhum. Então, assim, tem coisa que a gente não aprende na faculdade, a Sim. gente aprende com a vida, né? Bota a foto aí, gente. Tá aí, olha o pai dele. O que falar do teu pai? Manda um recado pra ele. Meu pai é uma inspiração, porque ele não teve a oportunidade que eu tive de ter um pai como ele, né? Ele ficou órfão aos 8 anos de idade. Sério, Júnior? Sim, e aí teve que cuidar dos irmãos também, são vários irmãos, 6 irmãos. Ele era o mais velho. Ele era o segundo, né? E teve que trabalhar cedo. A ideia de vir para Manaus foi dele, graças a Deus. E assim, nós todos nos sentimos amazonenses. Tu é goiano? Ele também? Mineiro. Ele é mineiro. É. Aí juntou com a tua mãe é de Goiânia. Minha mãe é de Goiânia. Aí se conheceram e você... Lá mesmo foi. Aí vocês vieram embora. Viemos. E Todo mundo O já virou resto da minha amazonense, família- né? o resto da minha família, quem nasceu em 98 para cá, todo mundo é amazonense. Do nosso ciclo de família. Meus sobrinhos são todos amazonenses. Teus filhos, né? E tudo mais. Meus filhos. tudo. Agora mostra aí uma outra foto que eu separei, porque a gente tem uma Nossa pergunta... cidade é feita de pessoas, né? Todo mundo, todas as pessoas da nossa cidade tem um bisavô, Sim. um tataravô, alguém que veio de fora. Meu que pai começou, é paulista, né? por isso que eu sou enorme, né? Mas minha mãe nasceu aqui, filha de cearense com indígena, é muito louco, né? A Pois é, meus miscigenação filhos já é total. uma mistura de goiano com Amazônia. manauara, Aham. amazonense. Falando nisso, bota aí a próxima foto, que a gente tem uma pergunta muito importante para fazer para o Júnior. A segunda foto. Uau. Como é que tu conseguiu? Essa é a pergunta. Como é que tu conseguiu? Eu conheci, Como vocês se conheceram? conheci ela eu conheci ela numa festa em 2011. Uhum. E aí eu conheci já Tu é bom Peguei- de papo, Júnior? não. Na época, É inexplicável, gente. Olha Na essa época- beldade, olha essa beleza, na sério. época, talvez- Essa mulher é linda. né, assim, eu cheguei, né, e fui Isso era na balada. assim, não era bem uma balada, era uma festa mais tranquila, assim. A gente Aham. se conheceu. E aí eu fui logo, peguei o telefone dela, depois no outro dia eu fui ligar e o telefone não chamava. Aham. Aí passou um tempo, eu vi ela de novo, eu descobri que ela tinha perdido o número. Ela diz, né? Não sei se... Ou ela te deu o número errado. Aí, Não, Júnior. mas eu acho que ela perdeu mesmo. Aí a gente já estabeleceu um contato, aí fomos... Naquela época era tão marcando pra difícil, sair. né? Era, e ela não tinha rede social. E Ela naquela não época tinha. era Orkut. era Orkut. E ela não tinha. Olha, eu tô te falando de 13 anos, né? É. E aí vocês 13 começaram a sair. Aí começamos, aí num ano mesmo, Já se apaixonou? alguns meses depois já pedi namoro. Namoro. Dia 2 de julho. Olha. 2 de junho. 2 de junho. Aham. Aí quando foi... Isso, 2 de junho. Quando foi em 2014, dia 15 de maio, a gente se casou. Tu já tava... Como é que foi, Júnior? Tu já programava 15 isso de pra tua maio. vida? Já era algo que tu idealizava? Eu Tu casou há quantos anos? Tu tinha quantos anos? 23. Relativamente novo, né? Mas tu já idealizava isso pra tua vida? Vou casar Sim, cedo, quero sempre. logo montar minha família, e é isso, só tô procurando a pessoa certa. Sempre foi assim, porque
Assim, eu não tive muitas namoradas, né, no decorrer da minha vida. Então, assim, sempre fui meio de ficar com a pessoa e acabei gostando dela, me apaixonando. Amo, né? O amor... mas o amor é mais do que isso, né? Eu sei. O amor é mais do que isso. Mas como que tu define a Renata? Uma mulher... Defina a Renata. Ela é uma mulher... Ela é uma mulher de valor, uma mulher guerreira, trabalhadora. Eita, que ele tá... tá emocionando, viu? E uma excelente mãe também, né? Quando foi em 2020, veio o João. Sim, Foi a no gente... meio da pandemia. a gente vai botar agora aqui... vocês já estão quanto tempo juntos de casado? Casado mesmo? Casados 10 anos. 10 anos. Bota aí a próxima foto. Aí eles decidiram montar uma família. Aí foi o Dia dos Pais. Montaram uma família. E aí vieram os filhos, né? Qual foi o teu sentimento, Júnior, quando tu se tornou pai? Principalmente dela, né? Porque foi mudou minha vida. Assim, porque... tipo, a Renata te falou que estava grávida. Eu acho que o homem ele tem um sentimento, mas Sim. beleza, tá a gente grávida. Queria. Mas quando nasce, caiu a ficha quando pra ti? Quando tu já sabia que ela estava grávida? Não. Ou quando tu viu a Melina, que né? Que eu senti algo diferente mesmo. E o amor de pai foi no dia que nasceu. Eu acredito. É diferente. Eu acredito. Aí foi um choque muito grande e isso daí mudou minha vida. Caiu a tua ficha, né? De verdade, assim, mudou. Neste exato momento, deixei de ser menino para me tornar homem. Precisou vir uma filha, mulher. Não, porque assim, a gente te trouxe uma responsabilidade até inconsciente, a gente né? tem uma cabeça assim, só eu no mundo é mais fácil. Aí, quando vem um filho, tudo muda. Né? Você vê, caramba, eu tenho que dar uma vida melhor para minha filha, eu tenho que educar, que não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. A gente vai já conversar sobre isso. Aquela questão da preocupação, um barulho que... Você é mãe, você sabe. Um barulho que você ouve em casa já... Sim. Você viaja, a sua cabeça já fica aonde a filha tá. Ela tá na escola, será que tá tudo bem? Sim. Né? A nossa geração, a gente passou por coisas que a gente não... Coloca uma bolha nos nossos filhos, a gente não deixa eles passarem. Tipo, tu ia comprar coisa na taberna pro teu pai, tu ia fazer as coisas, tu jamais vai mandar teu filho ir lá no condomínio comprar alguma coisa, porque a gente tem essa proteção dessa bolha, não tem? E os dois foram programados ou, tipo... Só ela. Esse daqui veio sem querer, foi? Qual dos dois? Fala um pouquinho de cada um e qual que tu acha que é mais parecido contigo? No jeito, assim. A Melina. Do teu jeito. Eu já ia falar, Júlio. Ela é uma politicazinha, né? Ela é parecida comigo. Ela... Assim, é muito parecida mesmo, em quase tudo. Eu percebo. Ele já é mais parecido com a mãe. E muito apegado à mãe. Dizem que o menino é mais apegado à mãe e a menina é mais apegada ao pai, né? Mas ele também, assim... O amor é igual. Ele é apegado a mim também, mas assim, com a mãe a gente já sabe. Na verdade, eu vou te falar o que eu passo, né? Eu acho que é a questão da afinidade. São pessoas com personalidade. Amor é o mesmo, mas a afinidade a gente sempre vai ter mais com um filho do que com outro. Isso é impossível. São pessoas. Eu tenho mais afinidade com um do que com o outro também. O que falar, ter coisas em comum para conversar, né? Então, tu acha ela bem parecida contigo? Muito. E, tipo assim, qual é o principal valor que tu tenta passar para eles? Como é que é o Júnior pai? Olha... Tu é duro, tu dá peia, tu dá castigo, tu briga. Pois é. Eu não consigo... eu passo... Como eu passo... Quem passa mais tempo com eles, no geral, é a mãe. Assim como na maioria dos lares. Eu tenho esse problema na questão de brigar. Né? Tu acha que tu fica pouco tempo, aí tu vai brigar e tu já vai gastar aquele teu tempo que podia ser de qualidade. E é necessário, não é brigar, mas corrigir, orientar e tudo. E a gente, às vezes, acaba pecando. Eu tenho passado esses dias depois da campanha muito tempo com eles, e aí eu já tenho orientado mais, já tenho sido mais eu, da forma que deve ser a respeito deles. A Melina conviveu muito comigo mesmo. Ele já conviveu um pouco menos. Eu falo disso porque... Ele nasceu no período que tu assumiu, ele nasceu na pandemia, né? em casa, um parto normal. E aí, quando começa 2021, a partir de janeiro, eu entro na prefeitura e ali é uma loucura. Eu entendo. Eu entrei no dia, pisquei e no outro dia eu já
saía para ser candidato. Sim, sim, sim. Isso tudo em 3 anos e meio. Então, assim... Tu perdeu esse início, assim, muitos momentos, né? Muita coisa. Mas nela, tu acha que tu forjou mais um pouco desde a convivência, né? Isso. Por isso que ele parece um pouco mais comigo, ele parece um pouco mais com a mãe. Mas tu já foi bem duro com ela? Tu já brigou com ela? Melina, não! E botou de castigo e... Ou não é teu perfil, tu realmente é muito... Já aconteceu, assim, extrapola muito às vezes. Sim, coisa de criança, mas... Já aconteceu, mas é raro. É raro, né? Apesar de não ser raro a bagunça deles, né? Que é normal, né? Pela idade. Sim. Mas desse tipo de correção... Hoje a gente mudou muito, né? No meu tempo, meu irmão, não tinha conversa, não. Não tinha conversa, era sandália na cara, onde pegasse, E eu vou te falar uma coisa. Apesar de não ser o correto hoje em dia... Né? Pelo menos é isso que nós somos orientados. No meu tempo, assim, eu agradeço muito meu pai. Cada peia, né? Cada peia que ele me deu. Pai, obrigado. Mãe, minha obrigado. Minha mãe também. E eu lembro de todas. Eu também merecia mais. E o pior é o seguinte, eu lembro e eu confirmo que eu estava muito errado. É engraçado isso. Aí hoje, de vez em quando, eu falo logo, eu dou uma peinha ou outra, mas eu mais ameaço. Mas, infelizmente, tem pai que bate nos filhos de qualquer coisa, de forma injusta. Isso daí que é muito ruim, né? Na verdade... Por isso que a gente tem que evitar todo tipo de agressão. De agressão. Tanto, às vezes, a verbal é muito, muito pior. Muito pior. E eu já percebi lá em casa que o castigo tá funcionando melhor que a peia, né? É muito difícil eu não consigo nem falar muito sobre esse assunto, porque, assim, eu sinto que eu estou interferindo numa situação de algum pai ou da mãe, entende? Entendo, mas eu acho que teu filho é teu. E aí, não, do meu sim, mas tipo assim, de falar o que é certo pro teu filho. Sim, assim, não. A gente tem que falar pros nossos, até porque eu não sou especialista no assunto. A gente tem que falar dos nossos, como é que a gente cria os nossos. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa que aconteceu durante a campanha. Uma das minhas andanças, e o que o candidato quer? Voto. Só que não vale tudo pelo voto. Claro. Aí chega uma pessoa e pergunta bem assim, e qual é o seu projeto para os autistas? Aí o cara... O que eu falava na minha campanha? Educação, oportunidade, infraestrutura para as comunidades, né? Representatividade para as comunidades. E no final da campanha eu comecei a falar muito de saúde, porque eu vi que era o principal problema. Não sei se você viu a mesma coisa. Que era o que mais o pessoal falava que era sobre saúde. E tinha muito essa questão do autismo. Só que eu sou uma pessoa que eu não entendo sobre o assunto. Eu sei o que tu tá falando. E eu não me sinto num lugar de falar sobre isso. A gente já não quer começar mentindo, né? Eu sei. Aí eu vou usar uma pauta que não é minha. Pode ser minha, lá seria, com toda certeza, tudo que fosse para ser votado, para beneficiar. Sim. E se viesse alguém para me entregar um projeto, ok. Sim. Como tem esse aí do prefeito da cidade do autista e tudo. Agora, como que eu ia falar as coisas sem entender? Eu vi pessoas falando de doença e eu sei que não é uma doença. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, cara, é melhor ficar calado e falar daquilo que eu sei. Eu fui verdadeiro com essa mãe e eu acho que eu não perdi o voto. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa. Eu não me sinto confortável para fazer disso uma bandeira. Que bom. Mas tudo que chegar com essa pauta que seja em benefício da causa, terá meu voto a favor. Não, que nenhuma mulher chegou para mim e falou, doutora, quais são suas propostas para empreendedorismo? Eu falei, eu não tenho. Pois é. Eu não tenho. Mas eu sou empreendedora, não. Eu sou uma profissional liberal. Tenho uma empresa, mas eu não tenho como te falar como gerir pessoas. Então, eu não tenho projeto para empreendedorismo, meus projetos são para causa da pessoa com deficiência e só. Então, tipo assim, as pessoas, elas às vezes querem que tu atue em todas as áreas e não dá. Não dá. Fica complicado para ti, até porque não é nem questão só de não entender, tu não vai conseguir abraçar tudo e não vai conseguir realizar esses projetos. Não vai. A única coisa que eu falava é o seguinte, eu nunca vou votar nada que seja contra a população. Sempre vou votar pautas e projetos que sejam benefício da população e não vou criar nenhum projeto de lei que seja para mudar o nome da sua rua, nem data comemorativa, que eu acho isso... Eu também. Mas deixa eu te falar, tu votaria contra o prefeito em alguma... Agora, vamos começar. Tu votaria contra o prefeito em alguma coisa, tipo assim, eu quero transparência em tal coisa. Júnior vai ter que votar. Isso não é... Eu acho que... Alguma coisa que não fosse favorecer o prefeito. Isso é uma pergunta que eu fiz para outra pessoa aqui. Eu quero a tua resposta. Tá. Qualquer projeto de lei que, mesmo que fosse o prefeito que mandasse, que fosse prejudicar a população,
que eu acho que não seria o prefeito Davi que mandaria isso. Talvez, se o prefeito Davi, vamos supor que eu tivesse ganho a eleição e ele não. Aí eu acredito que o outro prefeito, poderia mandar algum projeto que prejudique a população, eu ia votar contra. Mas a pergunta é, você votaria contra o prefeito Davi? Na minha cabeça que o prefeito Davi ia mandar um projeto de lei para a Câmara para prejudicar a população. Aí isso nunca me passou pela cabeça. Mas não, se eu tô falando do projeto de outra pessoa, aí... Eu votaria contra o projeto que prejudica a população. Sim, agora, entendi. se fosse de pedir transparência, aí cada um... são 41, né? Cada um tem que fazer o seu julgamento. Sim, sim. Se eu acho que aquilo é cabível e não é perseguição, sim. ou não é oposição por si, eu votaria a favor da transparência. Tá, depois a gente fala do teu prefeito, que a gente sabe que tem um relacionamento bem antigo aí, a gente vai já falar disso. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre fé, né? O que tu se considera? Cristão. Cristão, né? Tu frequenta alguma igreja? Sim. Aonde que tu tá indo? Eu cresci, me batizei com 12 anos de idade, sempre fui da mesma igreja, que é a Igreja Aliança Evangélica. Só que isso é vivência, né? Sim. Eu comecei a respeitar muito outras denominações cristãs que não se denominam evangélicas, como a Igreja Católica. Sim, claro. Conhecer, né? Então, assim, eu tenho um respeito muito grande e até vou em missa, então, assim, com os irmãos católicos. E outras igrejas evangélicas que não seja a que eu conheço, a doutrina que eu participo, Então, eu não consigo mais me denominar um cristão evangélico ou protestante. Sim. Só apenas cristão. Cristão, entendi. Sem religiosidade, só sem seguidor de Cristo. Sem aquela... Até eu vejo, às vezes, na rede social, porque eu sou muito pesquisador e tudo, as brigas ainda que existem entre religiosa. Católicos e evangélicos. Caramba, como... Pra quê, né? No mundo de centenas de religiões, estão brigando dois cristãos, dois tipos de cristãos, um contra o outro. É verdade. Não dá pra brigar nem com quem não é, imagina com quem já é da tua mesma fé. Verdade. As diferenças, para quem tá... E eu consigo hoje olhar de fora, entre o cristão evangélico e o cristão católico são muito poucas. São poucas. Na verdade, eu acho que é basicamente uma, né? Duas. A questão dos santos e eu creio que a questão do líder não poder casar, mas fora isso, para mim Pois é, e a questão dos santos eu vejo tudo a mesma coisa. Certa... Como é que fala? Isso é polêmico que eu vou falar aqui, mas tá bom. Eles aumentam um pouco na questão de falar que existe uma idolatria. Uma adoração, né? Isso, verdade. Porque eu vejo hoje... Depende de católico para católico, mas na sua maioria não é. É a mesma coisa que você passa na frente de alguma igreja evangélica e, em vez de estar lá uma cruz ou falar de Jesus Cristo, tá a foto do pastor. Eu também. Então, se tá a foto do pastor ali... Eu entendo. E tá a foto de São Pedro... Eu tô entendendo o teu raciocínio. E tá a foto de São João. Como que tu vai falar que tá errado que tá a foto de Pedro lá dentro da igreja católica? Algumas denominações... E tem o Valdomiro Santiago, eu já falei lá na frente. Às vezes algumas denominações botam pastores como ídolos, né? Isso é verdade. Exatamente. Tá falando, olha que eu não tinha nem pensado nisso. Como um semideus. É verdade. Hoje, eles não percebem essa idolatria, mas existe. Olha, Júnior, eu não tinha visto por esse lado mesmo. Fala-se muito de santos, mas não se fala o quanto que a igreja, né, idolatra alguns vivos. Verdade, alguns vivos, verdade. Mas tu tem algum líder religioso, tanto em Manaus e nacional, e nacional, né? Vamos falar de dois. Um daqui de Manaus regional e um nacional que tu se inspira, que tu gosta de ouvir, que tu gosta de ouvir as pregações e tudo mais. Tem muitos que eu gosto. Não, né? fala um. Não começa a ser político, não. Só um. Nacional, então, pra ti não se comprometer. Nacional. Tipo, alguém que tu gosta de ouvir a pregação. Na minha infância, eu gostava de ouvir muito o Marco Feliciano, na minha infância. Gente, pra mim ele é o melhor do Brasil, mas enfim. Ele é o melhor, o mais eu gostava dele quando ele... Dos 300 de Deus. Ele tinha um cabelo baixinho e... ele é o meu preferido. No início. Ele realmente é muito bom. Né? Vamos falar agora sobre o profissional. Qual é a tua formação, Júnior? Sou advogado. Tu é advogado com OAB ou sem OAB? Não existe esse. Sou advogado com OAB, formado em 2016. Eu comecei Onde que tu fez faculdade, Júnior? Eu comecei a fazer faculdade na UEA e depois fui para Newton Lins fazer Direito, porque o primeiro curso que eu escolhi...
eu não me adaptei muito, apesar de gostar muito da matéria, que foi geografia, na UEA. Aí tu desistiu e foi Aí eu fazer falei, direito. cara, porque assim, eu fui pra UEA, e aí passou o primeiro período, era muita militância lá dentro. Sim, Eu sou um cara que dialoga com todo mundo, mas eu sempre eu tenho um perfil de centro-direita, assim, né? sim. Vamos já falar disso. E é um ambiente meio... Era, né? Hoje mudou muito. A UEA, a A UEA. UEA... Eu vejo muito a UFAM, assim, né? Meio... Mas a UEA era assim Era também. assim também, Em 2000 eu tô te falando de 2015, Sim, sim. 14. Não, desculpa. 2010, 2009. 2009, isso. E aí eu fui para Newton Lins, escolhi fazer direito, me formei, aí passei na OAB, meu número da OAB é 13.000. Olha, certinho? 13.068. Aham. E o engraçado é que na época que foi o 13.068, era na época que tava no auge eu sei. da Dilma, do impeachment e tudo. Aí eu, puxa, minha OAB foi logo 13. Tu chegou a atuar como advogado? Sim. Por quanto tempo? Muito. Eu atuei até entrar na prefeitura de 2021. Sim, sim. Como é que foi? E eu tô voltando. Eu tô Tá pensando. voltando. De qualquer forma. Dá pra conciliar, né, Júnior? Eu vou voltar a advogar porque Investir, gosto né, muito. na tua formação. Gosto muito. Como é que foi pra ti... Vamos voltar aqui, ó. Como é que foi pra você se tornar secretário? Primeiro de tudo, você primeiro conheceu o prefeito, né? Bota aí a foto. Como é que foi pra você conhecer o prefeito? É foto tua com ele. Olha aí. Ali, essa foto foi no dia da eleição. No dia da eleição, sim. Aqui a gente já sabia que a gente ia ganhar. Já? Já. Eu tinha acabado? Não, Mas você já sentiu? porque é a boca de urna. Ah, tá. A gente fica sabendo antes, né? Tu fica... É? É porque, assim, 3 institutos fizeram boca de urna. E quando deu meio-dia, a gente começa a ligar pros caras. Eu vi até uma entrevista do Durango falando, rapaz, meu telefone não para de tocar, o Ronaldo Tiradentes também. Toda hora alguém quer saber a parcial. Então, assim, meio-dia a gente já sabia que ia ganhar a eleição. Ai, não, eu tava bem ansiosa. Eu achava que ele ia... Eu, de verdade, achava que o David tinha muita chance para perder, a gente já sabia. Pra te falar a verdade, eu já sentia que a gente ia ganhar a eleição na quinta-feira. Sério? Pelos trekking. Tinha 3 trekking que a gente tinha, de institutos diferentes. Todos os trekking dava... O que deu menor foi 9 pontos. E eu falava, tem um voto silencioso e não sei o quê. Então, assim, vamos diminuir esses 9 para 4. Né? Então, a gente sempre trabalhou, em vez de achar que a gente tinha 9 pontos, que a gente tinha 4. Por isso que deu certo e a diferença foi de 10 pontos. Sim. E aí, como é que foi para te conhecer esse homem aí, o grande Davi? Pois é, eu conheci o Davi de ouvir falar dele desde sempre, né? Agora, eu trabalhava na Assembleia Legislativa e ele foi presidente. E quando ele foi presidente, eu falei, eu tenho uma coisa comigo porque eu não sei pedir nada para mim. E principalmente se eu nem conheço a pessoa e nunca fiz nada por ela. E se eu fizer, eu não tenho coragem de pedir. Imagina se eu não fizer. Então, assim, ele foi presidente, eu gostava da atuação dele, mas nunca beirei. Sim. Ele deixou de ser presidente. Aliás, ele continuou presidente, ele foi candidato a governador. Sim. Aí eu falei, agora sim. Aí eu me aproximei dele e falei, eu vou te ajudar também. Conta comigo. E a gente começou a viajar no interior e tudo, tá ali na Assembleia. E na campanha dele, 2018. Em 2018, eu participei da parte da juventude. Fomos coordenadores da juventude. A gente era do PSB. PSB. Era do 40. Ainda não era Avante. E aí a gente perdeu a eleição. E começaram a abandonar ele. Ele perdeu o cargo de deputado, né? E eu vi muita gente abandonando no barco. Isso existe, né? E eu tomei o rumo contrário. Porque eu acreditava no Davi e acredito nele. Então, assim, eu falei, cara, eu vou continuar seguindo o Davi. E eu pedi exoneração da Assembleia. Sim. Para ficar com ele sem mandato. E aí eu cheguei lá no morro. Aí falei, Davi, tô contigo. Tu vai pegar um partido, né, o Avante? Aí eu falei, mas eu não tenho nada para ti aqui de cargo, né? Eu falei, não, tô aqui para ajudar, para contribuir. Eu sei que você vai ser governador um dia, porque essa eleição para prefeito, ela era contra o amazonino e eu ficava ainda pé atrás, será que vai dar? Mas eu acreditava que mesmo perdendo, para governador ia dar certo. Então, assim, para mim, eu entrei num projeto de futuro, longo prazo. Sim, entendi. E acreditando nele. E aí a gente foi para a eleição de 2020. Ganhou. Eleição de 2020, ganhou. E aí ele te procurou para... Aí eu fui lá eu lembro como se fosse hoje, lá no
Mindu, Sim. com ele. Aham. Posso falar o nome de quem tava comigo? Não, obrigada. Corre, Júnior. Fala, Júnior. Tava eu e o Wagner aqui. Outro secretário da prefeitura. Tava eu e um colega secretário da prefeitura chamado Wagner. A gente tava lá, aí o Davi olhou. E aí? Aí o Wagner olhou pra ele. E aí, diz o senhor, como é que vai ser? Ele falou assim, tu quer o quê, Júnior? Aí eu falei, o que eu quero o senhor não vai me dar, né? Aí eu falei, tô brincando, prefeito. Tem um programa lá na prefeitura chamado Bolsa Universidade, e como meu pai não teve chance de estudar, minha mãe, tudo, e eu sei que muitos dos meus amigos, né, que conviveram minha infância e juventude comigo também não tiveram essa oportunidade, eu quero trabalhar na educação, essa área. E eu sei que ninguém vai querer isso daqui, porque lá não dá status, Sim. lá não tem contrato, lá não tem cargo, lá não Sim. tem nada, é só trabalho. Eu quero isso. E é uma coisa que e ninguém pediu dele realmente. Aí ele falou, então você vai para lá. E aí eu comecei essa jornada dia 1º de janeiro. Quando foi... E tu desenvolveu um bom trabalho na secretaria, né? A gente trabalhou muito. Conta aí dos resultados, que foi um dos maiores, Guarda né? Municipal Armada começou por nós. Os 36 guardas primeiros armados. Capacitação da prefeitura inteira. Bolsa Universidade, com bolsa de idiomas e pós-graduação. Foi a maior da história, mais de 30 mil né? pessoas. E assim, o programa Bolsa Universidade, ele precisa que faça um novo programa de computador que gerencia ele. Esse está muito defasado. E quando eu fui pesquisar e tudo, custava mais de R$1 milhão. Então, assim, a gente acabou não fazendo, tá? É o mesmo programa antigo. Alguém vai ter que entendi. quebrar essa e fazer. Entendi. Vai ter que quebrar a cabeça para fazer isso. Eu não era ordenador de despesa. Então, assim, eu sempre tive cuidado com a coisa pública, Sim, né? E tu nunca se envolveu em nenhum escândalo, A gente nunca né? contratou nenhuma empresa. Sim. A gente sempre contratou curso com uma pessoa física mesmo, que é professor lá, porque lá tem um cadastro. Aí eu pago a hora-aula do professor, que é bem pouquinho, assim, R$100, 120. Sempre tudo tranquilo, de forma tranquila, às claras. E a única empresa que a gente contratou, até hoje, no tempo que eu estive, foi a Universidade do Estado do Amazonas, para fazer um curso de pós-graduação. Então, assim, sempre foi tudo com transparência. Sim, até legal. porque eu sabia que minha vontade era de ser candidato. Esse trabalho que tu queria desenvolver e eu não justamente... queria ninguém... tendo que falar de ti, né? Não é nem isso. Eu não tenho medo de bater em mim. Mas falar coisas que... O meu medo era de... Como é que fala? Eu não poder ter a liberdade de ter um mandato, de fazer o que eu bem entender que as pessoas querem que eu faça, porque eu estou devendo a justiça. Alguém, um favor. Sim. E isso que eu nunca aceitei. Sim. Graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. E tu pretende voltar para a secretaria? Ou como é que tá? Assim, se eu quisesse, eu já teria, para onde eu estava, eu já teria voltado, né? Tô deixando o prefeito bem à vontade para ele decidir o time que ele vai montar para esse segundo mandato. Né? E ele tem falado para mim ficar tranquilo. Então, assim, eu estou bem tranquilo. Fique tranquilo. Até porque depois que eu não tinha plano B de perder a eleição. Eu trabalhei desde o início. Então, vamos falar sobre política aqui. Sentimento atual. Frustrou, né? Assim, tudo na minha vida eu sempre trabalhei com plano A e plano B. Se der errado. Só que dessa vez não. Eu trabalhei assim, ó, eu não tenho plano B, vai dar certo. Então frustrou. Vai dar certo. Eu sei que sentimento é esse. Frustrou mais ainda quando eu vi que no meu partido que eu estava, que eu sempre fui, que é o Avante, né? Que eu saí no dia da janela, no último dia, eu estava eleito. Ele trocou de partido, ele foi para um menor. Eu tive 5.534 votos. No Avante, eu ia ter o 70 na frente, que é o número do prefeito. Isso ia dar uns votos a mais. Sim. Eu ia ter... Tem fundo partidário, não usei 0 de fundo partidário, mas no Avante eu ia ter mais apoio. Sim, porque até porque... Não, mas o teu partido não tinha fundo partidário para homem. 0. Pois é. 0. Eu o não Avante gastei R$1 de dinheiro público. Pois é. E aí o que acontece? No Avante, a minha expectativa era de uns 7 mil votos, mas com a votação que eu tive, tu já entrava. No número 70 da frente, eu já entrava. Tu já entrava, sim. Então, assim, primeiro erro foi meu. Então, assim, eu não posso culpar mais ninguém dos outros. E foi muito voto, entende?
É muito voto, eu não tenho... Bota aí a foto dele, que ele tava bonito de candidato, ó. Eu não tenho nenhum familiar político. Eu não tenho histórico político nenhum. Fui candidato a vereador pela primeira vez. E a população me deu uma votação Tudo isso começou gigante. agora, né? Como que tu decidiu para ser candidato? Como que tu decidiu? Eu vou... Eu não decidi, decidiram por mim, né? Porque assim, começaram a falar, vem candidato, vem candidato, vem candidato, vem candidato. Sim. Eu ia lá contigo e tu perguntava, tu vai ser candidato? Sim. Aí eu não sei onde tu vai ser candidato. Aí eu amiguei, pô, tu tem que vir candidato. Cara, tu fez muita coisa, eu tenho que vir candidato. As pessoas falavam, você tem que vir candidato. É verdade. E eu olhava assim, cara, aonde eu tô, eu cumpri minha missão. Eu tenho que sair daqui para dar espaço para outras pessoas. Entende? E se eu fosse candidato a vereador, aliás, eu fui candidato a vereador, se eu tivesse ganho, eu fiquei como suplente, se eu tivesse ganho a eleição, eu vi até que o Janjão veio aqui, Janjão ganha em 26 para mim virar vereador. Ah, tu é primeiro ou segundo? Sou segundo suplente. Suplente. Então, assim, ainda há essa chance aí em 26 de Sim, mas, se elegerem lá. Para 26 tu não pretende concorrer, não? Não. Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Não pretendo. Não, né? Porque... Não pretendo porque é o seguinte, o que eu pensei? Eu vou ser vereador, vou ficar 4 anos como vereador, vou vir candidato à reeleição e nunca mais vou vir candidato a vereador. Porque a gente tem que dar chance para outros. Eu sou contra um vereador que está 4, 5, 6, 7 mandatos. Porque ele tem que dar oportunidade para outras pessoas. Ah, a população que me colocou aqui de novo. Não é isso. Nem que seja quando subindo, você aprende né? como ganhar a eleição, você nunca mais perde. É isso. Não é que a população te quis de novo, é porque você aprendeu a ganhar. É isso. Tu teve alguma decepção com algumas pessoas nessa eleição? Tive, mas eu não consigo guardar rancor. Não, eu raiva. entendo, Então, mas assim, tem pessoas que tu esperava, poxa, vai me ajudar, e tu pegou ele a pernada. O que eu guardo para mim é o seguinte, as pessoas que eu pensei que iam me ajudar e não me ajudaram, tá tudo bem. Agora, eu tenho uma gratidão com as pessoas que me ajudaram. Aí é diferente. As pessoas que não me ajudaram, nem lembro. Agora, as pessoas que me ajudaram, eu tenho uma gratidão. É incrível isso, né? Não, mas eu guardo raiva sim, tá, gente? Das pessoas que não me ajudaram, amigas que eu esperava. Engraçado, Júnior, ninguém me deu nada. Sei nem como é que eu saí em pesquisa. Aí, quando eu saí na pesquisa, tanta amiga aparecendo. Mas era tanto amigo que nem falou oi comigo durante a eleição. Aparecendo, eu falei, rapaz, olha como as coisas são. E eu não era tava nem eleita, era só uma pesquisa, né? Agora, eu não tenho como não ser grato a Deus e às pessoas, Sim. porque eu sou uma pessoa só, um CPF, como todo mundo, né? Uma pessoa que não tem parentes políticos, parentes difícil, no né? judiciário, parentes em qualquer um desses lugares. Minha família é de comerciante, pessoas que Isso. geram emprego e renda para nossa cidade. Então, pessoas que o seu sucesso beneficia outras famílias. E sempre veio de baixo, e ralando. E a população, 5.534 pessoas acordaram no domingo e foram votar em mim. Número, sim. Lembraram do meu número, digitaram, confirmaram. Eu sinto uma responsabilidade com essas pessoas até hoje. Sim, por eu tudo acredito. que eu falo, para onde eu vou. Eu acredito. E o que aconteceu de mais engraçado? Após o resultado, e Manaus é uma cidade que ela é compensadora. Eu sinto, assim, muita gente mandando mensagem, e até hoje, assim, não para, as pessoas falando, olha, na próxima nós estamos juntos. Gente que não votou. E, assim, eu sinto que eu caí para cima, entende? Eu perdi ganhando. Sim, a gente não pode falar as que pessoas, perdeu, né? Eu fiquei mais forte. Sim. Entende? Mas para daqui 4 anos não quer de novo, tu tá com o mesmo pensamento que eu, nunca mais quero me envolver em política. E todo mundo diz que isso passa. Não, mas eu vou Todo mundo diz que isso passa. Eu não posso pegar a votação que eu tive e jogar no lixo. Entendeu? Na coligação do prefeito, dos que não venceram, que ficaram como suplente, eu fui o terceiro mais votado. Eu perdi para 2 vereadores de mandato. E o mandato difícil. de um vereador, ele é gigante hoje em dia. É difícil lutar contra isso, né, Júnior? Eu e meus amigos, e Deus, e as pessoas que acreditam em mim, e meu trabalho, não contra, mas concorrendo com quem tem 60, gabinete, 70, 80 pessoas contratadas com dinheiro
que é seu também, porque é dinheiro público. Aí depois ainda tem... emendas parlamentares gigantescas. Eu vi agora a Assembleia aumentou, mas a emenda parlamentar... É então, muito assim, difícil. Tirar vereador de mandato é quase que impossível. E tem que sair alguém para outro entrar. Então, assim, cara, é uma luta. A renovação, a gente estava até conversando, eu e o João, foi pouca, né? Muito pouca. Ainda perdemos mulheres e aí a renovação foi pouca. Por quê? Porque a gente cai nesse vício da dificuldade de lutar contra pessoas com hoje mandato. Ela é 90% estrutura e 10% postura. Verdade. Propostas e postura, né? Porque o pessoal... eu achava engraçado, né? Não vou citar nomes, mas eu chegava para uma pessoa e falava, eu vou votar em fulano. Eu falei, tudo bem, vota nele, mas o que ele já fez nesses 4 anos de mandato? Tu sabe uma coisa? Me fala uma coisa que ele já fez e me fala uma proposta para os próximos 4 anos. A pessoa não sabia o que responder. Ela só ia votar nele porque fulano mandou, porque ciclano mandou, porque ele faz parte lá de um círculo, entendeu? Mas as pessoas elas não estão preocupadas muito com isso. E o que eu achei legal foi o seguinte também. As pessoas que eu convivo politicamente, elas começaram perdendo para depois ganhar. Então, assim... Talvez, eu te entendo. O Davi perdeu para vereador, 2 anos depois ele foi deputado estadual. Sim. O primeiro vencedor da eleição que eu conversei de vereador, na segunda-feira, foi o João Paulo. Até eu brinquei com ele que a gente gravou um vídeo, eu falei, olha aí, a gente era concorrente, o pessoal pensou que a gente estava se matando, a gente se falava todos os dias quase. É mesmo, eu e o João Paulo, sim, e trocando experiência e se ajudando. Só na reta final, assim, faltando uns 10 dias que o bicho pegou, que a gente não se falou mais. Ninguém é amigo de ninguém, meu amigo. Mas ainda mais do partido, não dá, não. Mas 4 dias antes da eleição, eu ainda liguei pra ele pra falar assim. Ninguém é amigo. Eu liguei pra ele, olha essa história. A política. 4 dias antes da eleição, eu liguei pra ele, mano, tem uma pessoa desse jeito assim, com esse nome, te apoiando? Aí ele tem. Eu falei, também tá me apoiando, mas tá enganando nós dois. Tem muito isso, né, tá gente? enganando você e eu. Quando pensa que os candidatos não se falam, a gente conversa, viu? A gente sabe quem é que tá enganando quem. E aí, ele, segunda-feira, ele falou, mano, papai perdeu 3 eleições pra me ganhar a minha. Então, assim... É isso mesmo, ele falou. A gente... Então, 2028, podemos esperar Júnior Nunes outra vez? Eu vou trabalhar para isso e para não ter, como é que fala, a dificuldade e o coração na mão que eu tive nessa, entendeu? Sim. Eu acho que a gente aprende, né, Júnior? A gente está até conversando um pouco antes. A gente aprende a como fazer as coisas, a utilizar as coisas, as equipes, o que fazer, como fazer, o que vale a pena, o que dá voto, o que não dá. Porque a gente vê se queima, não é se queimar, a gente se desgasta muito com coisas que não vão dar voto. Já viu o candidato que perde a eleição e sai atirando para todo lado? Falando tudo que é verdade. Teve até um aí esses dias. Não vi. Conta aí. Saiu falando e tal. Isso daí é muito ruim, sabe? Porque quando você não sabe perder, você não está pronta para ganhar também. Eu já ganhei eleição e já perdi. Então, passou 20 dias depois, a gente ganhou o segundo turno. Sim. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrei no segundo turno da campanha do Davi, o sentimento meu e da maioria ali era o seguinte, cara, vai ser difícil. Vai, sim. Vai ser difícil. Foi porque foi muito inesperado, né? Só que é que tá o líder. O Davi é um cara muito tranquilo, bicho. Aí o Davi, cara, eu ganhei eleição contra o Amazonino, sem nada, fora do poder. Fora do poder, verdade. Contra a prefeitura, que a prefeitura apoiou o Amazonino no segundo turno. Contra um monte de gente poderosa, o cara que foi o maior político da história e tudo. Verdade. E hoje, olha o que a gente tem. Como que a gente vai perder com todo o trabalho que a gente fez em 4 anos? Então, assim, ele é um cara muito inteligente. Sim. Davi, muito inteligente. Não, porque eu acho que todo mundo teve medo, né? Assim, todo mundo ficou nervoso quando a gente... Gente, todo mundo esperava o Roberto Cidade. Aí a gente vê Alberto Neto, que não estava nem nas pesquisas. Eu falei, que é isso, gente? Agora eu vou me preocupar. Eu fiquei, nossa, eu não confio mais em pesquisa. Nunca mais eu duvido do que o Davi falar, o prefeito Davi falar. Ele já tinha cantado essa pedra? Porque ele falou bem assim, fica no Avante. Eu saí do Avante, eu estava eleito no Avante. Sim. Aí ele me ligou e falou, olha, no Avante você estava eleito. Eu falei, mas você ficar, você é teimoso. E no segundo turno, desde sempre ele falava, olha, a gente vai ganhar eleição. A gente vai ganhar eleição. E no segundo turno, no início, quando virou, todo mundo morrendo, preocupado, e ele sempre tranquilo. Ele sempre tranquilo. Nós vamos ganhar eleição.
nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos fazer assim, 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 nós vamos ganhar a eleição. Vamos mostrar agora tudo que a gente fez. E olha que engraçado da gestão do prefeito Davi. Foram tantas entregas, 300 e tantas escolas reformadas, dezenas de UBS, que é tanta coisa, e todo dia era 3, 4 inauguração, que nenhuma ficou na cabeça do povo. A gente tem que Até ficar eu lembrando. tinha dificuldade de falar quais, porque são tantas. Sendo que eu já vi outras gestões, e eu tiro como parâmetro, inclusive, fora de Manaus, alguns prefeitos que têm 80%, 90% de aprovação, e alguns ganharam no primeiro turno, que o cara fez 2 creches. E aí ele martelou aquelas 2 creches que estão na cabeça do povo. Olha, ele fez essas 2 creches. Sim. Ele fez uma UBS, reformou 5, 6 escolas, mas ficou na cabeça do povo. E aí na gestão dele foi um volume tão grande que passou batido. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é até questão do marketing, para te ver como o marketing é importante. Às vezes o marketing, ele fala mais até do que o trabalho. Mas eu acho que ele teve Isso um é marketing ruim. muito bom nessa eleição, o Davi. Ele chamou o cara. Para mim, não tem no Brasil ninguém melhor que Egberto, né? É o Egberto. Ele foi Sim. incrível. Eu tive a oportunidade de... Mas aí já é na campanha, né? Na campanha, tô falando da campanha. Eu tô falando assim, tu chegar numa campanha de uma forma mais tranquila. Sim. Entendeu? Sim. E o engraçado, a gente tinha uma aprovação alta e uma reprovação que ela é alta na rede social. Sim. Porque a rede social é o seguinte, uma pessoa faz barulho por 50. É verdade. Então, não assim, é não parâmetro. mostra Se fosse, volume. a gente teria um monte de candidato com muitos Meu irmão, votos eleitos. 10 mil, vou chamar de haters, mas não são. É É população. verdade. 10 mil verdade. pessoas reclamando ali na rede social é um barulho gigante. Você acha que é o fim do mundo. É, verdade. Mas verdade. a ONU mostra... Totalmente diferente. É outro trabalho. Porque quem está na comunidade, quem precisa mais do serviço público? A população mais pobre. Então, ela viu que teve diferença. Um dos bairros que a gente teve mais votos, Jorge Teixeira. Como é que o cara lá do Jorge Teixeira vai falar que o Davi não trabalhou? O Davi, Se ele perdeu viu a em rua- pontos estratégicos, tipo o Parque 10. Ele perdeu lá Parque porque... 10, Dom Pedro. Mas E eu posso falar uma coisa, teve bairros que foi escolha perder. Entendi. No segundo turno, a gente não trabalhou no Dom Pedro porque a gente escolheu perder no Dom Pedro. Não, era muito Aqui é muito desgaste, difícil né? virar... Vamos Sim, vamos focar nos outros que... Entendi. aumentar a diferença onde que a Onde gente já tem é consolidado. reconhecido. Como é que você faz campanha dentro de um condomínio? Não faz campanha dentro do condomínio. Entendi. Então, assim, adianta eu contratar ou eu botar gente para panfletar no Parque das Laranjeiras? Não adianta. Entendi. Ali a pessoa já decidiu e está dentro dos condomínios, Isso, vota lá dentro. No isso. Adrianópolis, como é que você faz Sim. campanha? Então, assim, a gente escolheu fazer nas áreas periféricas da cidade, onde o prefeito é muito Tinha bem mais aceito, aceitação. porque ele foi um prefeito de todos, mas que trabalhou mais pelos mais Sim. pobres, né? Mais, pelos mais que precisam. Como tu te considera politicamente de direita? Centro-direita. Agora, né, todo mundo é centro-direita. Não, eu sou centro-direita porque o extremo e essa questão de Tudo ter que é extremo, sim. ídolo e... Tu acha que essa eleição deixou a direita divididíssima em Manaus? Porque eu acho. A direita daqui dividiu. Não focaram no capitão. Eu acho que existe uma direita que é uma pessoa, o trabalhador normal, que ele vota em que ele vai entender. E existe uma minoria que não é direita, né? Não, porque eu vou te Ele falar. é- Tinha gente que era Davi e era Bolsonaro doente. Pois é. Ponto. Mas nem assim, mesmo sendo Bolsonaro doente, O cara não que votou. votou no Davi, que é Bolsonaro, eu vejo que ele é um cara de direita. Agora, o cara que vota em quem o seu ídolo político manda e tudo, e assim, tem tipo Tu vê um que é uma pessoa que cabresto. tem opinião própria Ele, mesmo, né? e o cara que tá tipo no cabresto, que tudo que manda no WhatsApp ele sai compartilhando e tudo, ele não é um cara que tem opinião própria. Ele não é um cara de direita, na minha opinião. Ele é um cara que tem ele é um fã. Ele é um fã-clube. E esse cara que é fã-clube, além de ser minoria, ele foi fã-clube do Lula também. Eu vou te falar isso porque, assim, na família de todo mundo tem um desse. Tem. Meu irmão... Que a gente briga Eu tenho na um mesa irmão. por causa da política. Teu irmão... Como eu tenho 4 irmãos, eu não vou citar o nome, então não vai ficar com raiva. Eu tenho um Tá. irmão que ele era Lula doente. E eu sempre... Nunca votei no PT, eu sempre fui, assim, de centro-direita. Sim. Sempre fui de centro-direita. Olha, eu prefiro um Eu governo também mais nunca liberal. votei no PT.
mais conservador nos costumes aqui, não nada que prejudique alguém, outra pessoa, né? Porque o seu direito termina como quando começa do outro. E ele era Lula, 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 Lula. Aí veio o mensalão, bum. Aí veio o Bolsonaro. Aí ele agora é Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Tipo assim, o cara fica... Caramba, é uma pessoa. Não é a ideologia. Entendi. A gente é uma Eu ideologia. Entendi, uma ideologia. Quem é hoje o cara, pra mim, que mais representa a direita no país? Não é o Bolsonaro, na minha opinião. Sim, eu ia te fazer essa pergunta. Apesar de eu respeitar ele muito, gostar dele, gosto dele, votei nele. Como ele não vai ser candidato, mas se ele puder... Não, vamos lá, já que tu já tá falando disso, um cenário para 2026. Entre ele e Marçal, quem que tu votaria? Não sei, mas... Porque vai ser... Se for, vai ser isso. Nome. Fala teu outro nome aí. Ronaldo Caiado. Tá, então... de Goiás. O Ronaldo foi o primeiro cara de direita no pós-regime militar. Ele foi candidato nos anos 80 contra o PT, nunca foi aliado. Mas eu acho que sozinho tu acha que... Não ganho, mas tipo assim, eu voto pra presidente, eu voto no primeiro turno por convicção. Entendi. Então... Mas aí ficou... tu acha que, querendo ou não, isso também foi pro Brasil, a nível nacional, né? A direita deu uma rompida em São Paulo, isso afetou o Brasil inteiro. Afetou o Brasil inteiro e escolhas erradas. Eu acho que o Bolsonaro escolheu errado alguns candidatos. Em São Paulo? Não só em São Paulo. Em São Paulo. Pode falar, pode liberar. Você acha que ele escolheu errado o candidato em Manaus? O candidato dele em Manaus era para ser o Davi. Era para ser o Davi Almeida. Mas o partido não, né? Não precisava. Botava o vice, botava o Renato Júnior no PL, sei lá. Não teve uma articulação a respeito disso, né? Eu creio. Eu acho que a ideia deles era o seguinte... nós temos o 22, tem que ser aqui pelo PL e acabou-se. Então, assim, eles esqueceram que as figuras são maiores do que os partidos. Vai estar no 22, vai ser eleito. Isso não aconteceu só aqui, aconteceu em muitos lugares. Mas é engraçado tu viu que a derrota foi grande, né? É engraçado tu falar isso, mas o vereador mais votado foi de extrema-direita. Não, mas aí não tem problema. Não tô falando isso disso. que eu tô te falando. São coisas que não dá pra gente entender aqui ganhar, em Manaus. É assim, ó. Pra ganhar a eleição pra prefeito, você tem que ter a maioria. Sim. Pra ganhar pra vereador, não. Não, mas eu tô falando dessa estourada de votos. Não, mas sempre foi assim, né? A direita, a esquerda sempre tem um maior... Tipo, o segundo mais votado é da extrema esquerda, José Ricardo. Tem que usar essa palavra extrema esquerda porque só usam pra direita, né? É verdade. É da extrema esquerda. Então, assim, dois opostos foram os mais votados. 20 mil e 17 mil votos. Então, assim, isso mostra uma divisão ali. É verdade. Né? Mas agora vamos pegar e vamos para 2026, né? Vamos lá. Tu já arrisca um cenário para governo e para Senado? Senado? Tu quer se comprometer logo, No Senado, eu acho que uma vaga é do Eduardo. Quem que tu acha que vai concorrer essas vagas do Senado? Eu acho que vai concorrer o Eduardo e uma vaga dele. Consolidada dele. Gigante. Sim. Tu sabe que tem vários nomes que estão aí. Tem o Wilson, tem Maria do Carmo, tem Saulo, até o Saulo. Ouve-se falar o nome dele, né? Pois é, esse grupo tem muita chance de fazer dois senadores. O grupo que hoje se encaixa o prefeito Davi Almeida tem muita chance de fazer 2 senadores. Agora, a direita também tem a chance de furar o bloqueio e fazer 1. Só que o problema é o seguinte: reino dividido não prospera. Sim. O Plínio é candidato e ele é da direita. Terão outros candidatos lá. Então, assim, já começa a fragmentar muito. Já está, na eleição de 2018, e eu votei no Plínio, ele ganhou a eleição porque ele era o único. Sim. Ele era o único, você lembra disso? Lembro. O candidato era o Chico Preto. Lembro. O Chico Preto virou vice do Davi. Teria uma votação muito boa também. Ficou só o Plínio nesse... E já na última, né, a gente viu que... Então, assim, é muito candidato com a mesma pauta. Sim. E quando tem muito candidato com a mesma pauta, que é aquele voto que não é de estrutura, é de convicção, e ele acaba se dividindo, a estrutura vai vencer. Mas tu arrisca, então, a falar que uma vaga é do Eduardo e a outra tu não arrisca. Tu deixa em aberto. E para governo? Ele não quer se comprometer pra porque a gente tá já mais em aberto ainda. Mas eu só vejo poucos nomes com condições de ser governador. Bem poucos. Vamos lá.
Esses Bem nomes, poucos. quem são? Ele não quer se comprometer porque a gente já sabe. Eu vejo 3 nomes. Fala 3 nomes. E é uma opinião só vejo tua. esses 3. É uma opinião tua, não é nada de... Eu só vejo esses 3. Fale. O governo vai sair, na minha opinião, da conversa que vai ter Omar e Davi. e Tadeu. Gente, tá todo mundo esperando por isso, é verdade. Omar, Davi e Tadeu. É daí que vai ser o governador. Tu acha que o Tadeu é um dos Ele vai nomes? assumir o governo. Não, tô ele falando já assim, vai ser governador. A importância do governador. Uhum. Ele, quando assume o governo, eu falei que vai sair dessa conversa. Eu nem Sim, falei, olha, sim. eu nem falei que vai ser um desses 3, tá? Eu falei, vai sair dessa conversa. Sim. O próximo governador do Amazonas vai Mas nomes passar com força, vamos lá. pela mão do Davi, Omar e Tadeu. Não dos 3, mas de um deles. Sim, sim. Nomes com força para 2026, que a gente tem ouvido muito, é Omar. Depois da eleição, um dia depois, a gente ouviu que o capitão pode vir a governador, só que eu acho que não. Eu acho, meu achismo, que não. Mas eles consolidaram uma direita, né? E eles acham que vão colocar um candidato. Até porque, se o Bolsonaro vier presidente, ele vai precisar, né, lançar um candidato aqui. Tem que ver, porque às vezes pode atrapalhar mais do que ajudar, né? Pois é. Então, existem vários nomes aí que estão já de olho. Essa eleição já foi pensada em 2026, eu creio. Eu ouvi eles falarem mais de vaga de Senado do que de governo. De governo. Eu acho que governo, para bater de frente, vai ser complicado. Vai ser complicado, né? Vai ser complicado, vai ser algo bem complicado. Então, vamos agora para a política internacional, né? Temos o Trump eleito, né? E tu espera o que desse mandato? Vai deportar os nossos irmãos. Acho que não. Ele já falou hoje, viu? Ele passou 4 anos como presidente e o Obama deportou muito mais. Uhum. É porque, assim, ó, isso acontece lá e cá. Sim. Os democratas, eles falam, mas não fazem. Eles fingem ser o que não são. Aí que tá. Qual foi o governo nos últimos 30 anos que os Estados Unidos, que o mundo mais teve paz? Foi no governo do Trump. 4 anos sem nenhuma guerra. Porque ele Trump foi o primeiro presidente que pisou na Coreia do Norte, que fez um acordo nuclear, que pacificou com a Rússia, com a China, com todo mundo. Porque os caras lá, o Putin e Companhia Limitada, olham para ele e falam assim, esse cara não dá para mexer com ele, não. Não dá para fazer gracinha, não. Ele aperta o botão lá e já era pra gente. Então, assim, ele quer negociar, vamos negociar. Sim. Os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos não é só para os Estados Unidos. É pro mundo. É verdade. É a segurança do mundo que está em jogo. Sim, sim. E aí senta numa cadeira de presidente um cara mole, frouxo, como esse último que está lá. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Ele virou presidente, aí a Rússia já teve coragem de invadir a Ucrânia. O Trump já tinha se metido, Não tinha acontecido. Não, talvez nem tivesse acontecido. Não tinha acontecido. Então, assim, o cara que parece mal... às vezes não é o mal e tem lobo em pele de cordeiro. Entendeu? Verdade. Quem mais deportou brasileiros na história dos Estados Unidos foi o Obama. O Trump, quando ele fala da imigração, ele fala dos ilegais. Gente. E nessa questão dos ilegais, que ele vai para cima, é de quem está cometendo crimes. Sim. Não é do cara que está lá trabalhando. Porque no primeiro governo dele, os 4 anos, foi dessa forma. Sim. Entendeu? E eu vi ele até falando hoje eu assisti até um podcast de uma advogada que estava preocupada, reclamando, ela mora lá e tal. Mas eu vi ele falando de facilitar visto e tudo para quem já se formou lá, para voltar para trabalhar. Porque, assim... Os Estados Unidos precisam de mão de obra. Os Estados Unidos valoriza a mão de obra. Só que ele quer uma mão de obra qualificada. Porque a mão de obra não qualificada ele já tem, que é os próprios imigrantes, que muitos ilegais, que eles fazem aquele serviço que o legal e o americano, norte-americano, não quer fazer. É verdade. Cortar grama, essas coisas todas. Então, assim, eles precisam desse serviço. Eles precisam dessa juventude. A população está envelhecendo lá também. Mais do que aqui, né? Lá já está mais avançado do que aqui. Então, e outra coisa, aí que tá, porque a maioria dos imigrantes que votam lá, votaram nele. Eu fui entender. Isso não é achismo, a gente tem que ver, ouvir essas pessoas. Sim. E eu estava acompanhei bem esses últimos 3 dias, não tinha nada para fazer, né? Acompanhei. E aí eu vi o povo falando o seguinte, o que adianta? Porteiras abertas, livres,
se a inflação tá grande, se a gente não ganha mais dinheiro. Sim. Que a gente vai... Ah, tá, agora os Estados Unidos tá fácil entrar. Sim. Meu amigo, o que a gente vai fazer aqui? Eles estão ali em não tá busca mais de um ganhando sonho dinheiro. de emprego. Sim, sim, sim. Eles foram para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, É verdade. né? Para Verdade. melhorar a sua vida, para mandar dinheiro pro Brasil e Isso. construir aqui para depois voltar ou não. Mas o intuito foi ir lá para trabalhar. E depois que o Trump saiu e o Biden assumiu, a inflação aumentou muito. Muito. Os americanos nunca viram inflação. Nunca. Gente, tinha coisas que tu viaja muito pra lá, né? A gente comprava, às vezes, coisa de $2. Agora tá 4, 5, dobrou. E realmente dobrou. Uma refeição que tu fazia, às vezes, no Olive Garden dava $50, agora dá 100. Tu não gasta por menos de $100. E são coisas que a gente tá falando de 5 anos só. É pouco tempo. Então, o próprio imigrante, até o ilegal, Sim. torceu para ele voltar porque o Sim. cara não tá ganhando dinheiro. Sim. Ele lutou tanto para atrás do sonho americano, chegou Sim. nos Estados Unidos e não está conseguindo. Sim. E tu acha que esse resultado dessa eleição pode afetar aqui no Brasil? Afeta. Afeta porque... As próximas. Tô falando assim, Afeta. fortalece a direita no Brasil? Cara, fortalece... Porque engraçado, eu estava assistindo ontem a televisão tentando mascarar a eleição do Trump de uma maneira, tipo assim, não, ele tá perdendo, ele vai perder no estado-chave Eu não vou nem usar a palavra direita. Fortalece a oposição no Brasil. Por quê? A oposição ao Lula. Verdade. Oposição ao Lula. Verdade. Geral. Verdade. Porque eu vi o Ratinho Júnior dando parabéns, eu vi o Caiado, eu vi todos os pretensos candidatos a presidente. O Tarcísio, que é um pretenso candidato a presidente da República Sim. também, né? Então, assim, eu vi todos eles enaltecendo o Trump. Por quê? Isso é uma onda, né? Aconteceu da primeira vez, aí morreu, aí voltou agora. Tem a questão do judiciário aqui. Sim, sim. Ainda Então, tem assim, tudo. existe um pé de briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, o ministro. Aí o que acontece? O Elon Musk estava lá junto com o Trump. Eu e ele vi foi o maior dando patrocinador. dinheiro. Gente, Então, lá eles podem comprar voto. Então, Que é aquilo? como que eles vão fazer agora com o Elon Musk aqui, com essa briga toda? Tipo assim, o jogo deu uma mudada. Sim, sim, agora vai ser. A Suprema Corte vai brigar com os Estados Unidos? Como é que é isso? E, Júnior, agora mudando de assunto, porque a gente já está indo pro bate-bola, mas antes, eu vou te fazer uma pergunta que me faziam muito antes de eu falar, vou ser candidata. Tu estava disposto, porque tu é uma pessoa que gosta de comer bem, gosta de viajar, tu não precisa de política para isso, certo? Tu já tem isso na tua vida inteira. Tu mora bem, tu tem um carro bom e tudo mais. Tu estava preparado para qualquer coisa que você comprasse, lhe chamassem de ladrão e que o dinheiro era do povo e que se tu fizesse uma viagem, já tá usando o dinheiro do povo, coisa que tu sempre fez a vida toda, mas tu já estava preparado para esse tipo de cobrança? Porque me faziam essa pergunta, cara, tu vai parar e tu vai poder comprar uma bolsinha, principalmente mulher, né? Um carro, porque já vão falar que tá usando dinheiro do povo. E realmente isso iria acontecer. Tu estava preparado para isso? Eu acho que a gente se acostuma, né? Porque, por exemplo... Não pode mais ter nada, né? Não pode mais ter nada, porque assim, até quando você emite alguma opinião na Nem internet, opinião, é verdade. a pessoa vai lá no teu perfil. É verdade. Ah, você trabalha na prefeitura, então você é meu funcionário. Aí É o cara verdade. volta e te desce a ripa e já fala um monte de coisa, nem te Verdade. conhece. É verdade. É desse jeito, então assim, isso daí já... E é só piorar, né, Júnior? E é só piorar. Vamos para um bate-bola aqui, tá? Qual é a tua comida preferida? Churrasco. Ah, né, goiano, é complicado. Mas gosta de um peixinho, né? Gosto. Cor preferida? Azul. E- Deu pra perceber na campanha. Deu. Mas eu pensava que era por causa do partido. Nada. Não, foi a cor que tu escolheu. Tu usou Azul. bastante azul. Sempre vai ser azul. sempre. Toda vez que eu vi. A minha é azul Tiffany, tá, gente? Vocês viram que é um azul claro, né? Time de futebol. Corinthians. Por que o Corinthians, pô? Porque eu Tu vou é contar a história. goiano, pô. Lá é o Atlético Goianiense, aqui é o Amazonas. Tá, mas por que Corinthians? Foi assim, eu torcia pro Botafogo. Muita decepção, né? Eu entendo. Aí eu tinha Meu 5 filho anos de idade, triste. o Botafogo foi campeão brasileiro, Túlio. Aí o Túlio pega e vai pro Corinthians. Então E tu eu torcia era pro fã Túlio. Eu era tipo o cara que... Você é direita? Não, eu sou bolsonarista. Ele torce pro Bolsonaro, né? Pra direita. Tá ligado. Aí eu torcia pro Túlio, eu descobri depois. Aí eu fui começar a torcer pro Corinthians. Aí eu torcendo pro Corinthians, aqui o Túlio no Corinthians, aí o Túlio vai embora do Corinthians. Túlio, eu não vou mais trocar de time, não. Vou Vou mudar de ficar no time, Corinthians não. Aí, mesmo. Consolidando o Corinthians, Aí o né? Corinthians foi ganhando o título e eu vi o Botafogo não ganhando nada. Eu falei, vou ficar aqui mesmo. Botafogo, meu filho sofre, gente, coitado.
Cachorro, gato ou nenhum? Gato. Tu gosta de gato? Eu gosto de cachorro também, né? Pode ser os dois, cachorro e gato. É? Só que eu sou... Eu não gosto olha, de gato, gente. Tá aí outra Não coisa. faço mal, mas Tá aí não outra gosto coisa que também. chegaram pra mim durante a campanha. Quais são os seus projetos para a causa animal? Ai, me perguntavam muito isso. Falei, gente, não desmerecendo, mas eu tenho projeto pra gente, pra causa animal. Já tem gente cuidando. Não dá pra abraçar tudo, não. Tem gente, infelizmente, da causa que nem tem animal em casa. Que nem tem animal em casa. Eu É verdade. Você gosta de animal? Nunca resgatou um Exemplo, bicho, nunca... que verdade. eu vou falar da causa animal? Eu não tenho um cachorro em casa, não tenho um gato. É isso mesmo. É isso mesmo. Tu tá certo. Então, assim... Tem que ser quem vive, pô. eu gosto dos dois. Assim, talvez, assim, mais ainda do que algumas pessoas que pegam essa causa pra viver Sim, disso, tô mas entendendo. não vivem de verdade. Eu tô entendendo. Melhor viagem que tu já fez na tua vida? Caramba, Ah, não é difícil, não. Vai. gostei muito. Tem um monte, mas assim, eu gostei muito de conhecer o México, Cancún. Cancún é lindo, né? Tu foi com as crianças, com a tua mulher? Minha mulher. É bom, né? É bom porque tu descansa e tu vê cada lugar paradisíaco. E uma viagem que tu deseja realizar? Um sonho, assim, cara. Tem uma viagem que eu... Tem um lugar que eu quero conhecer ainda. Ainda não tive oportunidade. Israel. Ah, não vá. Todo mundo fala isso e eu sempre falo, não vá. Primeira vez que tu for, tu nunca mais vai querer. Agora a gente vai ter que dar um tempo, né? Nunca mais vai querer ir? Deixar de ir. Ah, tá. Todo ano tu vai querer ir. Agora a gente tem que dar um tempo, né? Um sonho, Júnior. Geral, assim. Um sonho. Sonho. Pessoal, assim. Geral. Assim, meu maior sonho hoje, ele não é financeiro nem profissional, é familiar mesmo. Sim, sim. É ver meus filhos grandes, com meus Sim. pais vivos, e os Sim. filhos deles, é mais ou menos isso. Ver a tua geração, né? Entendi. Ver minha família tudo com Entendi. saúde. Eu acho que isso daqui tu falou, mas uma inspiração política do Amazonas Davi. e do Brasil. Davi. Do Brasil também? Brasil. Olha como ele é... Não, é sério. Vou te falar uma coisa. O Davi, ele ganhou a eleição para prefeito e agora ele se reelegeu. Eu acho ele o cara... Porque eu vejo esses políticos... Tu conhece mais a fundo. É porque né? geralmente, a gente não privilegia Os da nem terra. dá valor pros da terra. A gente tava falando sobre isso também. Não dá valor pros da terra. Eu não vejo o Davi nada a perder, não tenho nada a perder, nada a desejar para esses caras de fora, não. Tô te falando. O problema é o seguinte, alguém que desponta no sul do país, no sudeste, vai ter mais visibilidade. até no nordeste, Sim. parece que as pessoas elas dão valor para aquilo ali. Sim. Exemplo, vou te falar aqui, a gente tem algumas figuras aqui bem artística, bem engraçada, bem extrovertidas. Aí vem um cara de fora do Big Brother que nem ganhou, que saiu de lá cancelado e aqui é o maior sucesso do mundo. É verdade. E aí tem um cara que é, desculpa a palavra, mais foda do que ele. Isso. E ninguém tá nem aí, cara. Só porque é amazonense. Porque é amazonense. Verdade, isso é verdade. O amazonense, ele parece que ele não gosta muito do amazonense, É uma não. cultura que a gente tem que lutar contra mesmo, porque a gente não valoriza nada da terra, às lá vezes. em Goiás, meu irmão... O sertanejo lá é... Tu vê como o Trump fala assim, America Fist, Aham. primeiro os goianos, É. primeiro o... Os artistas de lá, a cultura de lá, é verdade. Primeiro vocês. Se Entendi. sobrar... Eu acho que se o amazonense fosse assim, a gente teria... seria uma terra mais unida. Aqui, né, é complicado mesmo. Cantor ou banda preferida? Nacional ou internacional? Rapaz, não tava preparado para isso, não. Cantor preferido nacional, Gustavo Lima. Ei, tcherere, tchê, tchê. E ele vai preso. Tem um cara também que eu ouço muito. É bom que ele vai compor na prisão, né? Vai preso nada, vai preso por quê? Vai não, vai não? Vai nada. E se ele for, ele compõe na prisão e tu escuta, né? Vai nada. Agora, Gustavo Tu não Lima... vai fazer igual a galera da Deolane que foi lá pra frente da prisão, olha. Gustavo Lima e tem um cara que eu ouço muito, Dino Fonseca. Também é sertanejo? Não, é rock. Ah, não nacional. Conheço. Isso daí é da tua geração, Júnior. E agora ele canta só as antigas. É? Eu não conheço. Agora, a última pergunta que a gente sempre faz, né? Mas a gente adapta.
O que você acha que pode liberar para as campanhas serem mais justas com quem não tem mandato? Essa é a pergunta final. Cara, eu acho que o que deveriam fazer mesmo era coibir a compra de votos. Para tornar a campanha mais justa, porque É impossível, isso é muito eu acho, injusto. sabia? Isso é muito injusto mesmo. É muito injusto, é muito injusto. E eu acho que a população ela já está meio que viciada nisso também, né? Muita gente chegava, quanto é que é para adesivar o carro? Nada. Vamos falar a verdade, na eleição, no primeiro turno, para vereador, não tinha fiscalização nenhuma. Não tinha nada, cara. Você fizeram... Vista grossa, né? E passou já, mas, tipo assim, fizeram o que quiseram. Não teve... Sim. Sem risco de nada. Então, assim, você passar 4 anos trabalhando e fazendo campanha... Tu acha que o TRE deveria, então, ser mais incisivo não sei se é o TRE, porque... nas fiscalizações? Eu não sei se é o TRE... Assim, vamos lá. Nossa justiça eleitoral, justiça trabalhista, nosso judiciário, ele tem um custo grande, mas, ao mesmo tempo... Faltam, parece que pessoas, faltam mão de obra, porque assim a gente não via nada. Eu não vi o exército, eu não vi... Assim, eu não estou querendo colocar culpado, não é culpado, é repensar mesmo. É repensar o modelo. Sim. Uma coisa que eu acho que poderia facilitar é de unificar as eleições. A eleição de vereador junto com os de deputado, porque assim, o cara usa uma campanha para fazer trampolim para outra. Verdade. Uma coisa que eu vi mudando aí, que isso daí é bom também. Juiz, delegado, etc. Agora não tem que... Ou larga o cargo e vem candidato, ou né, parece que vão mexer nisso. Porque assim, vou entender como que um cara é juiz e ele quer deixar de ser juiz para ser vereador. Tem muita coisa que a gente precisa entender, né? É estranho, não é? Tem muita coisa que a gente precisa entender mesmo. Como é que alguém quer deixar de... O salário de vereador é muito pouco, né? Assim, o que eu vejo? É um trampolim para daqui 2 anos já tentar ser deputado, alguma outra coisa. Então, assim, a gente precisa de uma reforma política para mudar muita coisa. Sim. Hoje, não está sendo... As eleições não está sendo, de fato, assim, aquilo que a população Sim, não quer. é justo. O poder tá muito forte. Sim. Quem tá geralmente não sai, então poderia liberar mais, né? É muito complicado. É muito complicado lutar contra o sistema. Tá muito complicado a eleição. Eu acredito. Então é isso, Júnior. Eu quero te agradecer pela tua presença. Obrigada mesmo por ter tirado um pouco do teu tempo, contado a tua história. Eu acho que ninguém conhecia o lado Júnior Nunes, além do candidato, né? Tu falou muito da tua vida na época da eleição, mas não tão a fundo assim, tuas opiniões. Eu acho que tem coisas que a gente até evita falar, né, nessa época, porque tudo gera uma grande polêmica. Tudo. Mas quero te agradecer pela presença, por ter vindo aqui. Manda um recado para a galera que está te assistindo aí, ó, a foto final com o teu maior sonho, né, que tu falou. Mas manda um recado aí para tua família, para tua galera. Quero agradecer o convite, agradecer a todos que estão nos acompanhando, que me acompanham aí na nossa trajetória, né? Dizer que a gente vai... Aonde eu estiver, eu vou trabalhar muito esses próximos anos aí para honrar não só os votos de quem acreditam, de quem votaram em mim, como de todo mundo, porque assim, eu sei que tem pessoas que acreditam na gente, mas acabaram votando em outra pessoa por questões de convivência, questão de amizade, parentesco, muita coisa envolvida, né? Então, assim, se você tem... a gente sabe que tem muita gente que torce por nós, que gostam da gente, mas, assim, uma eleição também não é sobre nós, né? Eu tenho um sonho. As pessoas não querem realizar teu sonho, elas querem realmente, eu estou falando das pessoas que votam de forma correta, Sim. se ver representadas por alguém. Sim. Para a gente que faz campanha em comunidade, a gente foi muito afetado por essa questão de estrutura, de compra de voto. Sim, Né? as pessoas necessitadas, isso daí né? quebrou muita gente. Mas a única forma da gente mudar isso é da mesma forma que a gente vem fazendo, é através da educação. Sim. Das pessoas se libertarem e falarem, cara, eu não preciso mais vender meu voto por uma cesta básica, por R$50, porque eu não preciso mais disso. Quanto mais pessoas se libertarem... Tá aí, você me perguntou o que fazer para a gente se ser diferente na questão da política. É a gente libertar as pessoas.
com empregabilidade, Sim. com educação. Elas são essa refém da venda do voto, no caso, né? Elas são refém de trocar o voto por um prato de comida. Menino, e tem gente que vende voto para 4 pessoas e vota em nenhum. Eu ouvi muito isso, tá? Pois é. Então, assim, minhas considerações vai para a gente tentar mudar isso através da política mesmo. Sim, sim. Porque, assim, só a política para transformar isso, para fazer isso. Nenhuma pessoa, nem o Bill Gates, que era um dos homens mais ricos do mundo, na época ele era o mais rico do mundo, nem com filantropia ele conseguia mudar tudo, né? Verdade. Então, assim, é um sistema Sim. que a gente tem que Tá viciado. destravar. A maioria da classe política não querem que as pessoas aprendam, que as pessoas tenham uma profissão digna. Eles querem que elas fiquem dependentes desse monte de auxílio, que eu não sou contra nenhum, mas eu acho que, além de você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, dar a vara para pescar, dar as oportunidades. Verdade. E todo mundo que você conversa, as pessoas elas não querem viver disso. Verdade. Elas querem crescer. Todo mundo quer crescer. Verdade. Eu não vejo nenhum político falar de dinheiro, falar de emprego, falar dessas coisas, porque não é uma pauta que interessa a eles. Verdade. Interessa a eles aos benefícios a eles mesmos, né? Não a população. E é uma coisa que a gente tem que lutar. Sim. E aí a gente, talvez a nossa geração faça uma diferença a partir de agora com esse pensamento, né? E as próximas eleições eu acho que vão começar a ser diferentes, né? Sim. A gente já Tu tinha me perguntado quem é um político que você admira muito nacionalmente. Veio uma pessoa na minha mente aqui também. E ele é jovem também. Ele é JHC. Ele é o prefeito de Maceió. Cara, esse cara, tá aí, ele foi reeleito, né? Primeiro turno. Esse cara arrebenta. Ali, um misto dele com o prefeito Davi é mais ou menos aquilo que eu acho que é um político ideal. Assim, se tivesse como fazer uma fusão dos dois, viraria um... Que bom, Júnior. Precisamos encerrar, né? Manda um beijo aí pra tua família, pros teus seguidores, pros teus eleitores. Um beijo para todos. Agradeço muito vocês que seguem nosso trabalho, minha família que sempre esteve ao meu lado, na alegria e na tristeza, né? Lutando, chorando, sorrindo. E assim, a gente tem um futuro grande pela frente. Deus sabe todas as coisas. Sim. Eu só tenho que ser grato por tudo. Com muita alegria mesmo, com muita felicidade de tudo que já aconteceu na minha vida, tudo que vem acontecendo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu ia passar por tudo isso. Mesmo nos momentos que não foi um sim, foi um tipo assim, agora não. A gente tem que saber ser grato e compreender. Sim. A vida ela é feita de momentos. Existem momentos felizes, de felicidades, e existem momentos também de desafios, né? Ninguém é feliz o tempo todo. Felicidade é um sentimento. Né? É sobre isso. Exatamente. Isso aqui é um recado até para quem está nos acompanhando, nos assistindo, e às vezes está passando por alguma dificuldade. Sim. E agora é arregaçar as mangas. A população falou que quer mais 4 anos da gestão do prefeito Davi. E tu tá à estou esperando para saber aonde eu vou contribuir. Eu já sei que eu vou. Bom. Só falta definir aonde. E vai ser uma guerra pelo bem, né, da cidade. Sim, vai dar certo. E é isso, gente. Estamos finalizando mais um programa hoje do Pode Liberar. Muito obrigada pela audiência. Um beijo em todos vocês e fiquem ligados no próximo episódio.